don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove, I gotta take what I... Agora, por exemplo, até entrar no viés aqui do meu canal de Dimensão Mental, que ele aborda experiências de quase morte. Então, o que é uma experiência de quase morte? É um tipo de experiência fora do corpo. Só que ela não acontece espontânea, ela acontece em casos meio dramáticos assim. Então a pessoa tem uma parada cardíaca, um afogamento, um choque, um acidente de carro. E nessa hora, quando ela está entre a vida e a morte, acontecem vários fenômenos e o principal deles é primeiro a saída do corpo, ele sai do corpo. Então de repente a pessoa passa por um acidente, de repente ela vê um tumulto ali, um aglomerado de pessoas, quando ela vai olhar está o corpo dela ali e as pessoas ali em volta. Ou os paramédicos tentando socorrê-la. E ela fica assim, mas e agora? Eu morri? Eu estou fora do meu corpo está ali, eu estou aqui, como é que funciona isso? Às vezes a pessoa entra em desespero, enfim, acontece de diversas razões. Então, a experiência de quase morte é uma experiência fora do corpo forçado, na marra. A pessoa não pediu para aquilo acontecer, aquilo acontece. E por que não é alucinação? Por que não é mentira? Então, por exemplo, tem muitos casos dessa experiência de quase morte que elas ocorrem em hospital. E especialmente quem tem parada cardíaca, os médicos às vezes têm mais condições de avaliar um paciente. Então, quando ele está numa sala cirúrgica, por exemplo, eles têm lá um equipamento que mostra que o cérebro está desligado, está zero. E para todo mundo é importante entender o seguinte: quando o cérebro está desligado, ele realmente não funciona. Então, pela ciência atual, seria impossível a pessoa ter memória, ela ter um cheiro, uma audição, tudo isso, todas as faculdades nossas estão desligadas. Ponto, está desligado, acabou. Só que, imagina uma pessoa que está numa parada cardíaca, por exemplo, com tudo desligado, e ela sai do corpo, ela começa a ver o que os médicos estão falando, viu que a enfermeira derrubou não sei o que no chão, viu algo que estava acontecendo às vezes fora da sala cirúrgica, mas naquele momento o cérebro dela está desligado. Não teria como ela ter nenhum tipo de recordação. E ela volta para o corpo dela falando, olha, vocês conversaram isso, ou então alguém falou, perdemos ele, ou sei lá, contou uma piadinha que a equipe médica fez na hora. A pessoa descreve, o médico fala, não, mas não é possível. Nesse momento, você não tinha, o seu cérebro estava desligado. Então, aí que parte a teoria, ou melhor dizendo, já a nossa hipótese, que a consciência, ou seja, a nossa essência, ela transcende, ela consegue se manifestar fora do corpo físico. Então, o corpo está desligado e a pessoa consegue, então, estar lúcida, pensante, com emoções, vendo toda a situação que está acontecendo no corpo dela e ela volta narrando. Então, como é que alguém vai dizer que é alucinação? Uma conversa que ela falou que não tinha como ela saber e era exatamente a mesma conversa que ela viu. Recentemente no canal até li um exemplo de um menino lá que ele teve uma memória que ele viu uma pessoa, uma amiga, se não me engano, fora da sala cirúrgica, que ela tinha um suéter largado e ela pegou para ela. Ela não roubou com má intenção, ela estava com muito frio, ela pegou um suéter que não era dela. Ele falou, você pegou o suéter. Ela falou, mas como você sabe? Não tinha ninguém ali, ninguém estava vendo. Então, esses casos mostram que isso não é um processo de fantasia. Entende? Agora, para entender o que... Alguns se perguntam assim, então a experiência de quase morte é porque ela tem um impacto tão grande no corpo dela que o espírito, essa consciência é ejetada para fora dele? Costuma ser mesmo coisas mais graves assim, para ter uma experiência de quase morte? Nem sempre. A experiência de quase morte clássica mesmo... Cara, você pode só trazer um pouco mais para você? A experiência de quase morte clássica mesmo, ela... Às vezes o paciente é declarado morto, inclusive. Fala assim, o paciente morreu tal hora, deu a morte cerebral, e aí a pessoa volta. E aí voltou contando coisas que não era para ela saber e coisas nesse sentido. Então tem casos que podem ser muito graves, tem outros que parecem que não. A pessoa ela tem um ataque súbito, ou ela passa mal, às vezes desmaia dentro da própria casa, nem chega para o hospital. Uhum. Mas aquele mal que ela passou ali, acontece uma série de eventos e aí ela volta contando aquilo. Então, muitos relatos, você não sabe dizer se realmente ela esteve num caso extremamente grave ou não. Mas aí é que entra um outro viés. Nesse estudo da experiência fora do corpo, existe também uma especialidade chamada projeciologia. Então, logia vem de estudo e projeção é projeção da consciência, quer dizer, projeção do nosso eu, da nossa consciência para fora do corpo. A gente se projeta, a gente sai. Então, essa ciência projeciologia, que é derivada desse estudo da consciência,
ela é baseada em fatos. Isso é que é mais legal. Então, as hipóteses, o que a gente conhece, não é assim coisas aleatórias ou porque é uma tradição cultural. Não. Tem toda uma pesquisa de fatos, de ocorrências de pessoas que tiveram aquilo. E a gente pode dizer, então isso acontece por isso. Então, é mais voltado pela experiência do que propriamente por um conteúdo, sim, aéreo. E essa experiência, essa ciência que estuda a experiência fora do corpo, o que dá para perceber? Aí, né, no caso, quem nunca passou por isso pode ter como hipótese, mas para nós, todo mundo sai do corpo todas as noites ao dormir. Então é uma faculdade meio que humana. Então uma pessoa, por exemplo, ela pode ser do corpo, porque a EQM ela pode ser grave, mas pode ser uma experiência fora do corpo espontânea. Eu já conheci pessoas que simplesmente ficaram aplicando técnicas de relaxamento, de meditação, e de repente se sentiram levitando, e de repente elas perceberam que ela estava fora do corpo. Tem alguma coisa a ver com projeção astral? Isso, projeção astral, projeção consciente, desdobramento, emancipação da alma, tem vários nomes, enfim, entendi. Projeção consciente, é exatamente isso. Só que assim, a própria experiência de quase morte, então ela é um tipo de viagem astral, um tipo de projeção consciente, mas ela tem outras coisas que acontecem que não necessariamente nesse tipo de ocorrência. Então, por exemplo, na experiência de quase morte, não é só sair do corpo. Então, a pessoa, primeiro, ela se sente fora do corpo, mas em muitos casos a pessoa atravessa um túnel de luz, o famoso túnel de luz, ela se vê num túnel, um túnel de energia, ela se vê voando ou de alguma forma se locomovendo naquele túnel, e no final dele tem uma luz. Nessa luz ela pode encontrar um local que alguns descrevem como sendo paraíso, como sendo, que é um local, às vezes são locais diferentes, tá? Não é um único local apenas, mas um local de muita beleza, um local realmente que parece que todas as coisas, a grama é viva, tudo tem uma coisa diferenciada. Nessa EQM, a pessoa pode encontrar parentes que já faleceram ou o chamado ser de luz, que aí para nós o termo técnico é amparador. Quer dizer, um amparador é uma consciência, um ser que nos ampara, que nos ajuda, que nos protege às vezes. Mas esse ser não é alguém angelical que nunca, sabe? Não, é uma pessoa como eu e você, alguém que já morreu, já descartou o corpo e tem uma aparência luminosa, vem passar uma mensagem. Existe também outra característica chamada revisão da vida. Então tem um fenômeno chamado revisão da vida ou visão panorâmica. Então pensa, alguém pode dizer assim, é um momento nostálgico. Então não é. É um fenômeno muito profundo. Então, por exemplo, pensa uma pessoa que durante EQM, em segundos ela revê a vida dela. Mas o tempo é relativo. Parece que passaram-se horas e ela consegue ver detalhes da vida dela, do nascimento até aquele momento. Coisas que ela fez, da infância. Ela pode lembrar de absolutamente tudo da vida dela, tudo. E, inclusive, tem casos de visão panorâmica ou de revisão da vida, nesse flashback, que ela consegue, inclusive, acessar a emoção das pessoas. Então, ela vê a ação que ela teve, como que repercutiu na outra pessoa. As emoções que ela gerou, ela sente a emoção da outra. O quanto que ela foi boa para os outros, ou o quanto que a atitude dela machucou, feriu. Então, é um fenômeno profundo. Você revê a tua própria vida e se existe uma vida após a morte, é um fenômeno necessário. Você vê quais foram as coisas ruins que você fez, coisas boas. E então, esse é um ponto muito interessante, porque nesse caso, a pessoa é o próprio juiz de si mesmo. Ela olha a vida dela com uma transparência tão grande que ela sabe se ela errou, se ela acertou. Ninguém precisa dizer se a vida dela deu certo ou deu errado. A vida dela fica muito nítida para tudo. Então, isso é um processo que é muito forte para muitas pessoas, entendeu? Existem também casos onde na própria experiência de quase morte também tem uma chamada fronteira. Então, há uma fronteira simbólica que a pessoa sabe que se ela passar, ela não volta mais para a vida. Então, pode ser um rio, uma porta, pode ser... fim do túnel? Não, o túnel até pode ser. Tem alguns casos que ela sabe, se ela for para o final do túnel, ela não volta mais. E assim, eu estou fazendo assim, alguns gerais, né? Algumas não acontecem em todas. Para passar por minha quimio, eu tenho que ter um túnel de luz? Não necessariamente. Alguns não encontram pessoas, ou alguns têm contatos só telepáticos mentais, mas ela não vê ninguém. Então, a experiência varia. Mas são critérios gerais que acontecem na maioria dos casos. Inclusive...
tem pessoas que têm a opção de voltar ou não para a vida. Então as pessoas dizem assim, olha aí, você quer voltar para a vida ou não? E veja, se ela escolher não voltar, não é visto como suicídio. Tá tudo bem. Quando ela tem a decisão, tanto faz. Você pode voltar para o teu corpo, tua vida, ou você pode ficar aqui com a gente. E tá tudo bem. Qualquer escolha tá valendo. Por que será que ela tem essa opção? Então, aí a gente pode partir do pressuposto que ou essa pessoa é mais madura, ou a vida dela até certo ponto já deu certo. Por quê? Tem muitas EQMs que a mensagem que fala, até brinco lá no meu canal, que eu digo o seguinte, que a frase mais dita na EQM é o seguinte, não é a sua hora, você tem que voltar. Então sempre se fala, não é a sua hora, você tem que voltar. E aí a pessoa, então, parece que a vida dela está inacabada, tem coisas para fazer aqui. Então se a pessoa, a vida dela já está meio encaminhada, ó, tanto faz, você pode ficar ou pode ir. Mas quando a pessoa às vezes é falada, ó, você tem que voltar, muitas ficam tristes, falam, pô, mas eu não quero voltar.